Olá, pessoal! Na aula de ótica geométrica de hoje, nós vamos falar sobre o olho humano. O olho é basicamente uma bola, tipo essa, né, que é a córnea. Aqui na frente, ela tem uma lente, que é chamada de cristalino. No meio aqui, nós temos uma abertura, que é a pupila, e é ela que permite a entrada de luz nos nossos olhos. Aqui atrás, existe a retina, e a retina é basicamente o anteparo dos nossos olhos. Em cima aqui do cristalino, nós temos os músculos ciliares. E a ideia dos músculos ciliares é eles poderem apertar o cristalino ou relaxar, de maneira que o raio do cristalino seja alterado, mudando assim a vergência da nossa lente, permitindo que nós consigamos visualizar objetos tanto próximos a gente, quanto objetos mais afastados, fazendo a mudança apenas do foco dessa lente. Isso acontece porque não tem como nós alterarmos a distância entre a retina e a entrada de luz. Isso daqui, basicamente, é o pelinha. Vale em média para o olho, a gente vai usar um valor aproximado aqui de 2,5 centímetros, isso não tem como ser modificado. Então, quando você usa a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo o P' imutável, como que você se adapta para diferentes valores de posição do objeto? Objeto aqui, objeto lá atrás. Você tem que mudar a distância focal, ou seja, você muda a vergência. E você lembra da equação de Halley? Que a vergência ela depende de uma relação entre os índices de refração do meio, que no caso aqui seria, por exemplo, o ar atmosférico, e da lente, aqui, né, da nossa lente, e os raios de curvatura das superfícies que formam essa lente. Então, a ideia dos músculos ciliares é alterar esse raio de curvatura para que a vergência da lente seja modificada e assim você possa enxergar objetos em diferentes posições. De maneira bem simplificada, nós vamos representar o olho assim. Imagine que aqui seja o cristalino, e você reparou que o cristalino era uma lente de bordas finas, assim, e as lentes de bordas finas no ar, elas se comportam como lentes convergentes, tá certo? E para simplificar, nós vamos fazer só essa representação. Aqui atrás, nós vamos desenhar o nosso anteparo, que é a retina. E para a imagem ser nítida, ela tem que se formar exatamente sobre a retina. Observa que, então, essa imagem é real, né? Porque ela está projetada na retina. E aí, se a imagem é real, é porque ela também é invertida. Então, nós basicamente enxergamos os objetos de cabeça para baixo. Os nervos ópticos que estão aqui atrás da retina e se conectam ao nosso cérebro é que interpretam essa imagem e colocam ela da maneira correta, certo? Mas esse pedaço a gente não vai se preocupar muito agora. Como nós já falamos, o cristalino ele se adapta para diferentes posições do objeto para que a gente possa formar a imagem exatamente sobre a retina. E quem faz essa função de mudar a distância focal são os músculos ciliares, para terem diversas acomodações visuais. Essa acomodação visual seria o valor da vergência, né? O quanto que os músculos têm que mudar, os músculos ciliares têm que mudar a vergência da nossa lente, do nosso cristalino, para que a gente consiga enxergar o objeto nitidamente, né? Nitidamente porque a imagem vai ser formada sobre a retina. Nós vamos ter duas posições que vão ser muito importantes de nós analisarmos. O primeiro desses pontos é chamado de ponto remoto. Ponto remoto porque ele fica distante, né?
A ideia aqui é que os músculos ciliares ficam relaxados. E aí, com esses músculos relaxados, nós fazemos com que a distância focal do cristalino seja máxima. Assim, a vergência, que é o inverso da distância focal, é mínima. Ou seja, os raios luminosos têm o menor desvio possível quando entram pelo cristalino. E quando o músculo fica relaxado, nós enxergamos o objeto numa posição que nós chamamos de infinito, ou seja, a distância é muito longe. Vamos fazer aquele desenho simplificado do olho para entender. Imagina que você tem aqui, dois raios luminosos vindo do infinito. O que é o infinito? São os raios vindo paralelos entre si. Tudo bem? E aí nós vamos ter esses raios convergindo aqui em algum ponto. Lembra que ponto é esse? É o foco secundário, né? Vamos supor que seja aqui o nosso foco. Observa que você enxerga um objeto pontual. É por isso que quando você olha para as estrelas de noite no céu, você enxerga elas como um pontinho. Depois nós vamos falar dos problemas de visão e ver que as pessoas que são míopes, elas têm dificuldade em enxergar esse objeto que se encontra lá no infinito. Vamos fazer uma conta aqui de quanto é essa distância focal para enxergar o objeto no infinito? Então, lembra que a vergência é 1 sobre f, e 1 sobre f é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre p'. E a gente definiu p' no quadro anterior como sendo aproximadamente 2,5 centímetros, ou seja, a distância focal vale 2,5 centímetros. Se nós calcularmos a vergência, vamos só colocar aqui em metros, e a vergência é o inverso da distância focal. Então, é 1 sobre 0,025 metros. Isso daqui vai dar 40 dioptrias. Então, essa é a distância focal, essa é a vergência que os músculos ciliares deixam o nosso cristalino quando eles se encontram relaxados, e assim nós enxergamos o objeto no infinito com distância focal máxima. Foi a ideia? Conforme o objeto vai se aproximando da gente, os músculos eles vão contraindo para poder se adaptar a esse novo valor de P. Em algum momento, eles vão alcançar a sua contração máxima. E a partir daí, você não consegue adequadamente focar nos objetos. Por isso que existe um ponto chamado de próximo, que vai ser a menor distância que você consegue enxergar um objeto sem forçar muito a vista, tá certo? Para isso acontecer, a distância focal tem que ser mínima. E como a vergência é o inverso da distância focal, a vergência vai ter o seu valor máximo. Então, os raios luminosos que passarem pelo cristalino vão sofrer o maior desvio possível. Nós chamamos esse ponto também de distância mínima de visão distinta. Por quê? Qual é a menor distância que você tem que colocar o objeto para que você consiga enxergá-lo adequadamente? Esse ponto, claro que varia de pessoa para pessoa, mas a gente admite um valor aproximado, um valor médio, de cerca de 25 centímetros, que é um palmo na frente do seu nariz. É daí que vem aquela expressão que seus pais já devem ter falado para vocês, que você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Essa expressão ela vem da distância mínima de visão distinta. Vamos fazer o desenho simplificado aqui do olho para tentar entender o objeto, a formação da imagem. Então, agora o nosso objeto vai estar aqui na frente, no ponto que a gente vai chamar de ponto próximo, PP. E aí eu vou traçar aqui dois raios luminosos. Está vendo que esses raios luminosos eles chegam bem abertos aqui no cristalino? Então, para que eles consigam formar uma imagem adequadamente na retina, olha o desvio que eles têm que fazer nesse raio luminoso. Então, vai estar aqui a imagem formada sobre a retina. Se eles têm que fazer um desvio muito grande, significa que a sua vergência é máxima e o foco vai estar por aqui.
que vai ser a distância focal mínima dos nossos olhos. Vamos utilizar agora a equação de Gauss e esse valor aproximado do P de 25 centímetros para saber se essa distância focal varia muito ou pouco. Porque olha só, nós pegamos um objeto lá no infinito e trouxemos esse objeto para 25 centímetros de distância, ou seja, a variação do P é infinitamente grande. Será que a variação do F também é infinitamente grande? Vamos verificar. A vergência, que é 1 sobre F, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que isso aqui está em centímetros, tá? Então, vamos tirar o MMC aqui, só multiplicar por 10. 1 mais 10 sobre 25. Como a distância focal é o inverso, isso vai ser 25 sobre 11, que dá aproximadamente 2,3 centímetros. Veja que a distância focal anterior ela varia 2,5 centímetros. E a nova é 2,3 centímetros, ou seja, a variação da distância focal máxima que os nossos olhos conseguem produzir é 0,2 centímetros, ou seja, 2 milímetros. Então, com uma variação de apenas 2 milímetros, nós conseguimos diferenciar um objeto no infinito de um objeto a 25 centímetros da gente. Se nós quisermos determinar a vergência agora, é fazer o inverso da distância focal, né? Então, isso vai dar 1 sobre 0,023. Lembrando que a gente está passando isso daqui para metros. E isso vai dar 44 dioptrias. Ou seja, a variação da vergência máxima que os nossos olhos conseguem fazer é 4 dioptrias. Popularmente chamado de 4 graus. Então, se eu tivesse aqui um objeto no ponto remoto e eu não tivesse músculos ciliares, por exemplo, como que eu poderia enxergar um objeto no ponto próximo? Eu ia pegar o meu olho relaxado e colocar uma lente de 4 graus, de 4 dioptrias nos óculos, e ia conseguir enxergar um objeto no ponto próximo. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.